Eu vou tentar gravar de novo. Tomara que dessa vez dê certo. Gente, a bateria, a memória do meu celular é uma caca. Mas eu vou tentar de novo. Eu quero gravar esse vídeo. Gente, oi, bom dia pra vocês. Essa é a terceira vez que eu tô tentando gravar. Bom dia pra vocês, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Eu quero gravar esse vídeo faz dias já, não deu pra gravar antes do Dia das Mães. Mas eu quero falar pra vocês que eu tenho o privilégio de ter uma mãe maravilhosa. Uma mãe forte, uma mãe guerreira. Uma mãe que passou por tanta dificuldade para criar nós, para criar eu e as minhas irmãs. Eu tenho duas irmãs que inclusive não falam com a minha mãe, porque elas não conseguem enxergar tanto de sacrifício que a minha mãe fez para poder criar a gente. Para vocês terem uma ideia, não sei, eu acho que eu já comentei em algum dos vídeos, mas eu vou falar de novo. A minha mãe casou muito novinha, muito criança, praticamente 13 para 14 anos. Com 15 anos ela já tinha eu. E o meu pai era muito ruim para minha mãe. Muito ruim mesmo, batia na minha mãe. Chegou um dia que a minha mãe não aguentou mais e ela saiu de casa só com as roupas que ela tinha, o pouco que ela tinha de roupa. E ela foi embora com o coração dilacerado. Eu tenho certeza disso. Ela trabalhou numa casa onde ela dormia naquela casa e posava, né, morava e trabalhava. E ela chorava e pedia para Deus guardar nós, cuidar de nós. 3 filhas ela tinha deixado para trás. Porque ela não tinha coragem de levar a gente com ela sem saber para onde ir, sem ter um rumo. Ela saiu da casa do meu pai sem rumo. Só que na primeira oportunidade que ela teve, quando Deus preparou um marido para ela voltou buscar nós. Ela voltou lá na cidade que a gente morava, pediu para minha prima, muito querida minha prima, meu Deus, pediu para minha prima ir lá buscar nós, fazer de conta que nós ia só passear na casa dela, e a minha mãe sequestrou nós. A minha mãe arrancou nós. Ela foi contra a lei, né? Porque pela lei ela tinha abandonado nós com o meu pai. Pela lei ela não ia ter condição de buscar nós. E ela não pensou, ela só pensou na gente. Ela voltou lá, sequestrou a gente. A gente morou escondida num lugar bem retirado, na casa de um tio ou primo da minha mãe, não lembro bem. E a gente ficou lá por uns 2 meses, mais ou menos, até a poeira baixar um pouco, pra gente poder ir pra cidade. Minha mãe pagou aluguel daí em Apucarana. Moramos numa pecinha bem difícil. Mas a nossa alegria era tanta de estar com a nossa mãe, tanta. E a gente teve padrasto, né? Ele ajudou a minha mãe a criar. Sou grata a Deus por Deus ter preparado ele. Não foi um bom padrasto, não foi um exemplo de pai. A gente não teve um exemplo de um bom pai. Mas eu dou graças a Deus porque ele ainda ajudou a minha mãe a criar 3 filhas que não era dele. Então pense bem. A minha mãe trabalhou muito, terminou de criar as filhas, depois eu casei, eu morei um tempo no terreno da minha mãe. As minhas irmãs arrumaram filho, a minha mãe ajudou a minha irmã do meio. Não é jogar na cara, é lembrar com
com orgulho. Gente, tem que ter orgulho. Eu tenho orgulho da minha mãe. A minha mãe ajudou a minha irmã do meio a comprar casa. A minha mãe ajudou a minha irmã caçula quando entrou nas drogas. Minha mãe ajudou a criar os filhos dela, que ela já tinha 2 filhos. Hoje estão grandes já. Um ficou um tanto com o pai, com a outra avó. E a minha mãe, eu sei que a minha mãe fez o melhor que ela podia. Só que nem todo filho reconhece o sacrifício de um pai e de uma mãe. Eu, graças a Deus, não tenho que reclamar dos meus filhos. Mas eu aprendi a valorizar a minha mãe. Eu aprendi a honrar a minha mãe. Às vezes, uma simples coisa que ela precisa. Ela sabe que pode contar comigo. Não tô falando isso pra me engrandecer, não. Porque eu já errei muito com a minha mãe mesmo. Teve uma época que eu julgava muito a minha mãe. Condenava ela pelo do jeito dela, porque, né, o relacionamento dela não deu certo. E ela tentou vários relacionamentos que não dava certo, não deu certo. E eu julgava a minha mãe porque eu pensava assim, ai, por que ela não fica sozinha e não fica esquentando a cabeça com o homem, sabe? Mas esse é o jeito dela. Eu não posso condenar minha mãe por ela não conseguir ficar sozinha, por ela querer ter uma pessoa na vida dela, um companheiro, e ela tentar e não dar certo. E é isso que as minhas irmãs fala muito, joga muito na cara, sabe? Eu sei que isso é muito particular da minha mãe, mas a minha mãe sempre tentou do jeito certo um relacionamento. Infelizmente até hoje ainda ela não achou a pessoa certa, mas eu creio, eu peço a Deus que ela ainda seja feliz, que ela encontre a pessoa certa, a pessoa que vai dar valor nela do jeito que ela é. Por mais que eu não tomaria as mesmas decisões que a minha mãe. Eu tenho um pensamento diferente da minha mãe, mas nem por isso eu vou condenar. Eu não tenho poder para condenar ninguém. Eu não tenho poder para julgar ninguém. Eu não tenho salvação para dar. Eu tô gravando isso porque eu quero que minhas irmãs vejam. Não sei se elas vão ver, mas eu quero que elas olhem, enxerguem, façam retrocesso e vejam o quanto Deus foi bom com a gente, que Deus deu uma mãe lutadora, uma mãe forte, que sempre correu atrás das coisas, sempre correu atrás para ter uma casa melhor, para morar num lugar melhor. E eu tenho certeza que esse meu jeito empreendedor eu herdei da minha mãe. Bom, agora eu vou ter que atender, né? Acho que eu consegui gravar o que eu queria gravar. E eu espero que as minhas irmãs um dia criem consciência e dê valor e aprenda a honrar a minha mãe e aceitar ela do jeito que ela é, porque eu tenho orgulho da minha mãe. Eu tenho orgulho. Graças a Deus, eu tenho uma mãe maravilhosa que Deus me deu. Deus abençoe vocês, fiquem com Deus, dê valor nas suas famílias, aceite elas com os defeitos, porque todos nós tem defeito. Deus abençoe vocês.